Fala galera, beleza? Eu sou o Gabriel e no vídeo de hoje vim trazer pra vocês o resumão da série animada da Marvel What If, que vai ser muito importante pro filme do Doutor Estranho Multiverso da Loucura, e vim relembrar os acontecimentos aqui dessa série. Esse vídeo demorou um pouco porque séries como What If, que tem cada episódio diferente, é um pouquinho mais complicado de fazer, mas claro que eu não ia deixar vocês na mão. Já aviso que tem spoiler aqui, e claro, pra você não perder outros resumos da Marvel, não esquece de se inscrever no Maratonando, beleza? Dito tudo, vamos pro vídeo. Bom, galera, antes de eu começar a explicar os episódios de What If aqui, é bom avisar que essa série, ela basicamente reimagina alguns filmes do universo da Marvel, né? Então, pra você poder aproveitar essa série, eu recomendo você assistir os filmes da Marvel, então assistir os resumões aqui do Maratonando, que tem resumo de todos os vídeos. No episódio 1, a gente vê ali um tipo de reimaginação do filme Capitão América, o Primeiro Vingador, onde no lugar do Steve Rogers virar o Capitão América, a gente vê que a Peggy Carter, que ganhou os poderes pelo soro do super soldado, se tornando a Capitã Carter e trilhando o caminho dela pra conseguir ali mais reconhecimento e parar a guerra, com os mesmos aliados ali do Steve Rogers, que tá usando uma armadura chamada Hydra Stomper, que no caso é uma armadura do Homem de Ferro ali que o Stark criou pra ele, e eles vão indo nas missões, tendo sucesso até o momento em que o Steve Rogers morre, que nem o Bucky aconteceu lá no primeiro filme do Capitão América, que tem resumo aqui no Maratonando. Nisso a gente vê que a Peggy Carter fica muito chateada, acaba invadindo ali uma base da Hydra e descobre que o Steve tá vivo e cai na porrada ali com o Caveira Vermelha, que tá usando o Tesseract pra invocar uma criatura com tentáculos ali de outra dimensão, e pra impedir, a Peggy Carter acaba entrando nesse portal, e depois ela sai 70 anos depois, né, basicamente o mesmo tempo ali do filme do Capitão América, no futuro, onde ela conhece o Nick Fury e o Clint Barton, e assim acaba o episódio 1. Aí no episódio 2 eles meio que reimaginam Pantera Negra e o Guardiões da Galáxia, misturando os dois, e a gente vê a versão do T'Challa, que é o Senhor das Galáxias, né, esse pra mim é um dos episódios mais legais, e infelizmente foi o último trabalho do Chadwick Boseman, que no caso era o ator que fazia o Pantera Negra, então é um episódio bem interessante até pra poder homenagear o ator. E nesse universo aqui, basicamente o T'Challa é o Senhor das Estrelas, porque o Yondo sequestrou ele errado lá quando o Ego pediu pra achar ali as crianças dele e tudo mais, e a gente vê que ele é um Senhor das Estrelas de verdade, ele é bem sucedido, ele é famoso ali, e a gente vê que ele acredita que a Wakanda foi destruída porque o Yondo falou pra ele, me jogou essa mentira. Só que aí a gente vê que a Nebula aparece, ela tá bolando um plano ali de roubar um bagulho cósmico que pode acabar com a fome na galáxia, e eles têm que roubar do Colecionador, que aqui tá top, chefão do crime, e no meio desse roubo, T'Challa acaba achando ali uma nave de Wakanda que tava procurando por ele, ou seja, ele descobriu que o Yondo tava mentindo esse tempo todo, e a gente vê que a Nebula acaba traindo o T'Challa, mas na verdade era plano dele, rola altos plot twist, rola traições ali, uma luta top ali com o Colecionador, que tem uns easter eggs incríveis ali do filme da Marvel, e a gente vê que eles derrotam o Colecionador, o T'Challa volta pra Wakanda com o grupo dele, que até o Thanos tá no grupo, né, nesse episódio aqui o T'Challa conseguiu convencer o Thanos a não fazer os eventos de Guerra Infinita simplesmente no papo, e a gente vê que no finalzinho do episódio aparece o Ego encontrando o Peter Quill, e assim acaba o episódio 2. Depois no episódio 3 a gente vê uma pequena reimaginação, uma alusão ali aos curtas do Agente Coulson, né, que é a Semana Agitada, e também o filme dos Vingadores 1, onde a gente acompanha o Nick Fury recrutando os Vingadores, né, naquela semana lá dos eventos de Homem de Ferro 1, Hulk, Thor. Só que no caso os Vingadores estão sendo mortos um por um, e a culpada disso tudo, né, quem tá sendo acusada disso no caso é a Natasha Romanoff, a Viúva Negra. Ela deu uma injeção no Stark lá no Homem de Ferro 2, que ao invés de curar ele, acabou matando o cara instantaneamente. O Gavião Arqueiro acabou matando o Thor ali quando ele tenta pegar o Mjolnir na cena de Thor 1, e aí ele joga uma flecha que mata o Thor e depois ele acaba morrendo também. O Hulk, ele acaba explodindo de dentro pra fora em uma animação muito bizarra, assim, tá bem feita, é só um negócio muito esquisito de acontecer com o Hulk mesmo, e a gente vê que depois a própria Natasha Romanoff é morta. Lembrando que todos esses filmes que tem referências nesse episódio aqui, de todos os episódios do What If, tem resumo aqui no Maratonando, caso você não se lembre, se inscreve aí pra você não perder esses resumos, e também pra facilitar aqui esse resumo de What If. Então nisso, chega o Loki, né, com um exército enorme ali querendo vingar o Thor, só que o Nick Fury fala pra eles terem uma aliança ali, porque com as dicas que a Natasha deu antes de morrer, ele conseguiu deduzir e descobrir que foi o Hank Pym que tá matando todo mundo com o traje encolhedor dele, porque no caso ele quer vingança pela Hope, que morreu enquanto era uma agente da SHIELD, e a gente vê que ele vai atacar o Nick Fury, que simplesmente dá um tapinha assim, como se fosse um mosquito ali, do tamanho que ele é, mas na verdade é o Loki, que usa lá o Jutsu Clone das Sombras, fica fortíssimo e aí acaba derrotando o Hank Pym, e a gente vê que no final, ao invés dele simplesmente ir embora e aceitar a aliança com o Nick Fury, o Loki simplesmente dominou o planeta Terra, e nisso a gente vê o Fury achando o corpo congelado do Steve Rogers, ele também chamou a Capitã Marvel, que basicamente resolveu o problema sozinho, mas tudo bem, e assim acaba o episódio 3 com o Nick Fury recrutando novos heróis. Episódio 4 também, um dos mais importantes, é onde a gente reimagina o filme do Doutor Estranho, ou seja, é importante pro Doutor Estranho 2, e basicamente nesse episódio o Doutor Estranho ele fica voltando no tempo pra tentar salvar a Christine Palmer, o amor da vida dele, que nesse universo aqui desse episódio acabou morrendo. Boa parte do episódio ali é muito parecida com o filme do Doutor Estranho, então só vou pular aqui qualquer coisa, você vê o resumo de Doutor Estranho, até o momento em que a gente vê 2 anos depois,
depois, né, do Steve ter se tornado Doutor Estranho. E a gente acompanha 2 anos depois do Doutor Estranho ter aprendido as artes místicas ali, e ele não conseguiu lidar com o luto da Christine e usa a Joia do Tempo pra salvar ela, mas ela sempre morre por algum motivo. Nunca dá certo e a anciã acaba aparecendo, fala que ela é um ponto absoluto no tempo, onde isso não pode ser alterado, e manda ele parar de gracinha. Os dois têm uma luta ali, e a anciã acaba separando o Strange em 2 personalidades. Uma é bem parecida com o que a gente vê no universo principal da Marvel, né? Um Stephen que aceitou o luto ali e continuou a vida dele, e o outro, no caso, não aceitou, voltou pro passado pra procurar uma biblioteca mística e começou a consumir seres místicos ali pra se tornar mais forte, se tornando o Doutor Estranho Supremo. Nisso ele fica bem mais forte, inclusive ele vai aparecer nos filmes, já apareceu no trailer ali do Doutor Estranho Multiverso da Loucura, e a gente vê que ele consegue subjugar o Strange do bem, absorve ele e usa os poderes dele pra reviver a Christine. Porém, isso acaba destruindo a realidade dele, começa tudo a se despedaçar, e ele suplica ali pela ajuda do Vigia, né, que é basicamente o personagem que tá enxergando isso tudo, fazendo o papel de observador. Só que no caso o Vigia fala que ele não pode se meter, o papel dele é só observar, e assim a gente vê o Doutor Estranho perdendo tudo sozinho nesse universo, e basicamente acaba o episódio por aí. Episódio 5 também é bem importante, o episódio dos zumbis, que é um que eu curti bastante, deixa nos comentários se você gostou. E aqui é um dos mais da hora, onde a gente acompanha o Hank Pym indo lá no Reino Quântico salvar a Janet, né, só que chegando lá ela tá infectada com o vírus do Reino Quântico, né, ele acaba sendo infectado, e quando ele volta pra Terra pro tamanho normal, ele vai infectando todo mundo, todos os heróis, e basicamente o apocalipse zumbi ali na Terra. 2 semanas depois ali, por volta dos eventos de Guerra Infinita, que tem resumo aqui no canal, a gente vê que um grupo de sobreviventes acaba achando um sinal ali, falando que tem uma cura pra isso tudo, e eles vão atrás. E eu gostaria de deixar o destaque aqui que quem tá nesse grupinho de heróis é o Homem-Aranha, que nesse episódio é dublado pelo Willem Contarfer, gente, boníssimo, dublador ali, maravilhoso, um ser humano muito de luz, e fez um trabalho sensacional nesse episódio, e inclusive fez a primeira citação ao tio Ben no universo da Marvel. Então esse episódio é bem interessante de se assistir. A caminho desse complexo, eles acabam perdendo ali a Sharon Carter, o Happy, que foi muito vacilo matarem ele, a Hope, e quando eles chegam lá, eles encontram um Visão, né, e fala que a Joia da Mente é capaz de reverter esse processo de zumbificação, e prova disso é o Scott Lang, o Homem-Formiga, que no caso só sobrou a cabeça dele ali, mas ele tá curado. Só que a parada é que a Wanda, né, no caso, a Feiticeira Escarlate, não consegue ser curada pela Joia da Mente, ela é muito forte, por isso a gente vê várias batalhas ali. O Visão se sacrifica pra dar a Joia da Mente ali pro Homem-Aranha fugir, o Hulk fica pra trás pra tentar segurar um pouco a Feiticeira Escarlate, e a gente vê que o Homem-Aranha consegue fugir ali com o Pantera Negra e o Scott Lang sem cabeça pra Wakanda, né, pra pegar a Joia da Mente ali e curar todo mundo. Só que a parada é que, quando eles estão chegando em Wakanda, a gente vê que tá todo mundo zumbificado lá, e também um Thanos com a manopla do infinito quase completa zumbificado, ou seja, eles deram um azar muito grande, e assim acaba esse episódio de What If. Agora o episódio 6, um dos menos importantes aqui, é onde a gente vê uma reimaginação do Homem de Ferro 1 com o Tony Stark sendo salvo lá no Ataque do Deserto no começo do filme, pelo Killmonger, né, o primo do Pantera Negra, e a gente vê que eles acabam se dando bem. O Killmonger vai e revela toda a conspiração do Obadiah, e a gente vê que ele acaba ficando amiguinho do Tony e criando um projeto ali de drones mecha de Vibranium pra basicamente ter mais arma ali, enfim, a gente já conhece a história do Stark. Só que a parada é, eles precisam de mais Vibranium, e por isso eles pedem ao James Rhodes, né, o máquina de combate, pra conversar com o Ulysses Klaue lá de Pantera Negra, mas na verdade era um trama ali do Killmonger, que acabou matando tanto o Rhodes quanto o Pantera Negra, que foi atraído aí pra tentar recuperar o Vibranium. E a gente vê que o Tony fica extremamente abalado ali com a morte do Rhodes, e até um certo momento ele aceita, mas ele começa a investigar e descobre que foi o Killmonger mata o Tony Stark, e a gente vê que ele leva o corpo lá do Ulysses Klaue pra Wakanda. Nisso a gente vê que o General Ross começou uma guerra contra o Wakanda, né, porque o Killmonger fez parecer ali que foi a galera de Wakanda que matou o Stark e o Rhodes, e como o Killmonger tinha um controle dos drones que o Stark fez, ele simplesmente parou tudo ali, foi considerado um novo herói, um Wakanda, se tornou o novo Pantera Negra, e basicamente o episódio acaba com a Shuri ali investigando e achando algumas provas contra o Killmonger. A Pepper também acaba se envolvendo, porque ela também nunca foi com a cara do cara, e acaba o episódio por aí. E já no episódio 7 ele reimagina os eventos de Thor 1, onde a gente vê que o Odin, quando ele achou o Loki bebê, ele devolveu os gigantes de gelo, ou seja, o Thor nunca teve irmão, foi criado como filho único. E aí a gente chega nos eventos de Thor 1, né, com o sono de Odin, e basicamente a gente vê que a consequência do Thor nunca ter tido um irmão é que ele se tornou um grande farfarrão ali, festeiro, tá sempre curtindo ali, e basicamente ele vai pra Terra, pra Las Vegas, pra ficar curtindo, e basicamente uma invasão alienígena que a galera vai jogar pôquer, beber e curtir os prazeres da Terra. É muito doido esse episódio. Só que o Thor, ele começa a causar destruição demais, né, festejando muito, e a gente vê que a Maria Hill, a diretora da SHIELD nesse universo, acaba chamando a ajuda da Capitã Marvel pra mandar o Thor embora, porque já tá causando muito prejuízo. Nisso a gente vê que a porrada começa a comer ali entre o Thor e a Capitã Marvel, que são facilmente um dos personagens mais poderosos atualmente no universo da Marvel, é uma animação muito bem feita. Enquanto eles dois estão ali quebrando pau, a gente vê que a Jane Foster vai chamar a ajuda da mãe do Thor, né, e aí ela aparece, fala que tá indo pra
Terra pra resolver tudo. E aí, comicamente, o Thor, ele vai junto com todos os amigos dele e conserta todas as cagadas que eles destruíram ali na Terra. E quando a mãe do Thor chega, tá tudo suave, tá tudo limpo. É um episódio bem cômico e aí no finalzinho a gente vê que o Thor vai chamar a Jane para sair e do nada abre um portal ali com vários Ultrons robôs ali e um Ultron com o corpo do Visão, com todas as joias do infinito, aparece e vai destruir tudo. Muito bizarro. Aí no episódio seguinte é basicamente a história desse Ultron, né, que ganhou nos eventos de Vingadores 2, que tem resumo aqui no Maratonando, e a gente vê que ele basicamente dominou o mundo ali, matou todo mundo. E depois, quando o Thanos apareceu nesse universo para pegar a joia da mente que tava no Visão, o Visão simplesmente foi e partiu o Thanos ali ao meio, muito fácil, pegou as joias do infinito, começou a matar todo mundo ao redor do universo dele. E ele fica tão poderoso ao ponto dele sentir a presença do Vigia e invadir o espaço do cara, quebrar o pau com ele. E a gente vê que no caso, no universo desse Ultron, sobreviveu tanto a Viúva Negra quanto o Gavião Arqueiro. E eles acabaram achando ali a inteligência artificial do Arnim Zola, que é a inteligência artificial lá do Capitão América 1 e também desenvolveram um pouco nos jogos. E no caso ele pode deter o Ultron, só que aí a gente vê que aparece lá os drones do Ultron, o Clint acaba se sacrificando pra Natasha fugir com esse vírus, e o Vigia acaba perdendo ali na luta contra o Ultron, e ele corre pra pedir ajuda do Strange Supremo, né, que teve a realidade toda dele destruída, e ele começa a montar ali os Vingadores Multiversais dele. Nesse grupinho aí a gente tem o Strange Supremo, a Capitã Carter, o T'Challa Senhor das Estrelas, uma versão da Gamora que era de um episódio da primeira temporada que jogaram pra segunda, não sei porquê, o Killmonger que traiu o Stark, o Thor Festeiro, e eles se chamam de Guardiões do Multiverso e vão pra uma realidade vazia ali pra enfrentar o Ultron. A gente tem cenas de ações ali sensacionais com todo mundo usando os poderes e estratégias deles. O Strange Supremo vai jogando os zumbis ali, mas não adianta nada, esse Ultron é muito poderoso e eles acabam voltando pro universo original desse Ultron, onde a Natasha entra na luta. Depois de muito sufoco e batalha ali, a gente vê que a Capitã Carter consegue ajudar a Natasha a soltar uma flecha ali com o vírus do Zola pra Ultron, e aí conseguem derrotar ele, mas aí o Zola agora tá no controle, e a gente vê que o Killmonger também traiu o grupo, e ele tá com a armadura do Ultron e as joias do infinito. Começa um jogo de traição ali, e a gente vai vendo que basicamente o Strange Supremo fecha os dois ali numa realidade ali, fica na realidade dele que já tava toda cagada, e o Vigia faz um acordo com ele ali pro Strange Supremo ficar monitorando os dois ali pra não dar nenhum problema. O Vigia então leva cada um pro seu universo, menos a Natasha, que não quis voltar pra realidade dela, que tava toda cagada, e a gente vê que ele pega ela e joga na realidade onde Loki dominou tudo pra ajudar o Nick Fury, e assim a gente tem o fim da primeira temporada de What If. Bom, pessoal, esse resumo ficou um pouquinho maior, porque o What If basicamente tive que resumir todos os episódios, e aí é um pouquinho mais complicado, mas eu não ia deixar vocês na mão aqui, principalmente porque muitos desses personagens de What If vão aparecer no filme do Doutor Estranho 2, Multiverso da Loucura. Então, claro que eu vim trazer esse resumo aqui pra você ficar por dentro no filme, beleza? Disso tudo, eu vou ficando por aqui, não esquece de se inscrever no Maratonando para não perder vídeos como esse, e até o próximo vídeo.